Boa noite. O Roda de Entrevista de hoje recebe o cientista político e escritor Alberto Carlos Almeida. Ele que está em Goiânia para o lançamento de seu mais recente livro, O Voto do Brasileiro. E ele topou participar com a gente aqui do Roda de Entrevista. Qual é a cabeça, qual é o perfil do eleitor brasileiro? Quem vai ser o próximo presidente da República? Em seu livro, ele chega a afirmar que o resultado das eleições deste ano é previsível. Daqui a pouquinho nós vamos saber com ele esta e outras respostas. Está no ar mais uma edição do Roda de Entrevista, que hoje tem como convidado especial o cientista político e escritor Alberto Carlos Almeida, que, como eu disse agora há pouco, está em Goiânia para o lançamento de seu mais recente livro, que é justamente O Voto do Brasileiro. Ele é autor de outros best-sellers, justamente na área política, para explicar e entender como funciona a cabeça do brasileiro. E para nos ajudar nessa entrevista de hoje, eu apresento os nossos convidados, o jornalista, professor e pesquisador da UFG, Daniel Cristino. Daniel, muito boa noite, agradeço a sua participação. Eu que agradeço o convite, Enzo. E Cileide Alves, da Rádio Sagre 730M. Cileide, mais uma vez com a gente, muito obrigado pela participação. É um prazer, boa noite. E o nosso convidado, Alberto Carlos, como funciona a cabeça do brasileiro? Como funciona a cabeça do eleitor? Boa noite. Boa noite. O livro, quer dizer, o título do livro é O Voto do Brasileiro, né? E eu acabo de lançar, quer dizer, e ele pega o resultado das eleições presidenciais no Brasil, as três últimas eleições, 2006, 10 e 14, eu coloquei a malha municipal. Então, quanto mais escuro o vermelho, maior a vantagem que o PSDB teve sobre, que o PT teve sobre o PSDB, e quanto mais escuro o azul, maior a vantagem que o PSDB teve sobre o PT. Então, você vê a malha municipal, esses três mapas são idênticos. Tá? Então, por quê? Porque aquilo ali foi formatado durante o primeiro governo Lula. Em 2002 não era assim. Em 2002 a votação do PSDB no Nordeste foi muito forte e a votação do PT em São Paulo, no Paraná, foi muito forte, coisa que não aconteceu mais depois. Passou a haver no Brasil uma segmentação do voto centro-esquerda versus centro-direita, comum a outros países do mundo. Então, tem um capítulo que eu, no livro, trato de 6 países e mostro que o Brasil e esses 6 países são idênticos nessa segmentação. É uma segmentação regional e social. O eleitorado mais pobre, né, digamos assim, o eleitorado da classe média, do meio para baixo da pirâmide social, tende a votar em partidos de centro-esquerda, e o eleitorado do meio da pirâmide social para cima tende a votar em partidos de centro-direita. Isso tem distribuição geográfica disso. Tá? Eu chamo a atenção, por exemplo, no caso da Espanha, Andaluzia é a região mais pobre da Espanha, no sul da Espanha, mais pobre e populosa, que até hoje só deu vitórias ao PSOE. Tem lá um que governo... é o Partido Centro-Esquerda da Espanha. Tem lá a Junta de Andaluzia, foi criada depois em 1981. Tá? De lá para cá, só venceu candidatos do PSOE. E... No Brasil, quando é que essa configuração de centro-esquerda e centro-direita, quando que ela começa a se firmar para chegar nesse ponto que o senhor identificou nessas últimas eleições? No livro até, eu faço assim, tem um capítulo sobre eleição, tem um capítulo sobre a sociedade, é tudo em mapas, tem 17 mapas do Brasil, tá? Muitos mapas sociais, mapas do Brasil inteiro, tá? Mapas sociais com o quê? Rede geral de esgoto, recolhimento de lixo, escolaridade, desigualdade, índice de Gini, a cor de pele da população. E aí você vê que tem 2 países claramente diferenciados no Brasil. São Paulo, que é responsável, que tem sido responsável por colocar o candidato do PSDB no segundo turno, a votação de São Paulo, e o Nordeste, que tem sido responsável por colocar o candidato do PT no segundo turno. Isso passou a vigorar a partir de 2006. Em 2002 não existia. Tá, isso se deve ao comportamento do primeiro governo Lula, o comportamento do Lula quando presidente. Ele disse, olha, eu vou cuidar dos pobres. E aí utilizou grandes símbolos e a partir daí aconteceu isso. Quer dizer, o que o Brasil não tinha que os outros países europeus, inclusive Estados Unidos, né, já tinham passado? Tem um governo de esquerda no poder, de centro-esquerda. A partir dali passa a vigorar aquela segmentação.
Em 2002, aí é que eu digo, eu tenho um capítulo que eu chamo de lupa. Eu vou a alguns casos, mais especificamente, eu pego e ponho lá 6 capitais. Em 2002 já havia essa segmentação nas 6 capitais. As regiões mais pobres dessas capitais votando no candidato a presidente do PT, as regiões menos pobres, mais ricas, votando no candidato do PSDB. A ciência política no Brasil, mais especificamente o VEFOR, ele já disse que a formação do Brasil, do capitalismo brasileiro, ela diferenciou-se da formação do capitalismo nos países da Europa, e especialmente porque lá a base foi a luta de classes, diferentemente daqui, que aqui houve uma aliança aí de vários setores da sociedade. O senhor acha que é possível dizer que a partir de 2006, então, esse caráter de luta de classes, ele passa a ser incorporado na política, na luta política brasileira ou não? Cileide, eu acho assim que, eu conheço esse livro do VEFOR, o Populismo na Política Brasileira, eu acho que tem uma certa idealização, tanto da Europa quanto do Brasil. Eu eu tendo a discordar um pouco desse diagnóstico. Tá? Se você pegar lá, sei lá, antes de Hitler, né, na Alemanha, né, teve um período que foi conhecido como todos os governos burgueses. Leva esse nome, todos os governos burgueses. Eles atenderam às demandas do Partido Social Democrata Alemão na época. Está fazendo o estado de bem-estar social, isso já vem desde Bismarck. Então, o que é populismo, o que não é, entendeu? Eu acho que tem uma certa idealização. Você coloca a Europa como um tipo ideal e aí o Brasil se distancia. Quando você vai olhar com a lupa de perto, a coisa é mais complicada, tá? Então, eu considero simplesmente que tem um governo disputa, ela já ocorreu ou ela não ocorreu aqui? Não, tem um governo, quando você coloca a centro-esquerda no poder, quando ela chega lá, ela vai atender os pobres mais. Tá? E aí os pobres passam a votar nela. A segmentação é simples, tanto pobres quanto não pobres, né, eu chamo... qual é uma pergunta que eu faço, 2 perguntas, aliás, que eu faço no último capítulo do meu livro, tá? Que elas têm a ver com a previsão da eleição desse ano. Os pobres do Nordeste vão deixar de votar no candidato do PT e votar em outro? Sim ou não? Se você responde não, tem muitas implicações para isso, você vai ter que explicar por quê. Sim, é mais fácil responder sim. A classe média de São Paulo vai deixar de votar no candidato do PSDB? Sim ou não? Tá? E por quê? Tá? Tem várias implicações da resposta não, que são muito mais fortes do que as implicações da resposta sim. Tá? A resposta sim é muito mais compreensível e é muito mais justificável. Você tem, por exemplo, a grande expansão do Bolsa Família aconteceu no primeiro governo Lula. Tá? Eu tenho pesquisa da época. Quando você pergunta para a pessoa, quando você recebeu o primeiro Bolsa Família, vai ser algum ano do primeiro governo Lula. E se você perguntar para a pessoa, quando começou o programa do Bolsa Família, vai ser o ano que ele recebeu a primeira vez. Tá? Não é o ano do início oficial do programa. Tá? As pessoas, né, a vida é simplória, quer dizer, as informações são muito complexas, então isso é uma simplificação que faz sentido para aquela pessoa. Roberto, antes até de passar a palavra para o Daniel, só um recadinho para o nosso telespectador. Tradicionalmente, a gente tem as suas perguntas via WhatsApp, mas hoje, devido à própria agenda do Alberto, né, que nesse momento que você está vendo a nossa entrevista, ele está fazendo o lançamento do livro. E ele muito gentilmente veio à tarde e nós gravamos. Então, por isso, não tem como fazer pergunta pelo WhatsApp, o programa é gravado. Daniel. Pois é, eu queria introduzir 2 questões aqui na tua análise. A primeira delas é a Lava Jato. Se isso tem algum impacto, e qual poderia ser o impacto da Lava Jato? Porque se você pensa nessa clivagem entre centro-esquerda e centro-direita, com a centro-esquerda pendendo para um voto mais pragmático e por demandas sociais, a centro-direita parece estar se movendo para um voto baseado em valores, um voto moralizante. E qual é o impacto também, você acredita, da tecnologia no processo? Porque, diferentemente de outras eleições, parece que nessa eleição a tecnologia, as fake news, o desenvolvimento, o lidar com a informação vai ficar mais complexo. Será que tem algum impacto ou o voto continua sendo um voto pragmático ou moral? O que você acha? Tá, olha, de qualquer modo, as segmentações vão estar presentes, né? Você vai ter fake news, vai ter mais tecnologia, WhatsApp, mas, de novo, se a gente pega as pesquisas, já de hoje, pesquisas públicas, você vai à abertura da pesquisa e você vê onde é que o PT é mais querido, onde é que o candidato do PT é mais votado? No Nordeste. Então, a segmentação que o livro, digamos assim, faz o raio-x, né? Explicita, ela está presente já hoje nas pesquisas de hoje. Tá? E se você pega a força relativa do candidato PSDB hoje, tá? Ela é maior em São Paulo do que no Nordeste. Então, está lá o livro. Tá?
Qual é hoje, a Lava Jato já está tendo um efeito, quer dizer, essa desorganização, a própria cobertura midiática, né? Vocês jornalistas, né? Toda a visão de que pode surgir uma terceira via. Né? Não surgiu? Não surgiu, inclusive as desistências de terceira via já são importantes. Né? Dória seria a tal terceira via, não teve perna, Joaquim Barbosa, Luciano Huck e outros vão desistir ainda no decorrer até começar o processo eleitoral realmente. E Bolsonaro e Ciro Gomes? O que você fala deles? Eles têm densidade, eles têm capilaridade, eles têm possibilidades? Olha, sim, estão aí, né? Estão nas pesquisas. Agora, eu sempre chamo a atenção de uma coisa, tá? Que eu acho que é muito relevante. Na eleição passada, 2014, o Aécio era menos conhecido nacionalmente, tinha sido governador de Minas, era mais conhecido de um determinado segmento do eleitorado. Ele ultrapassou a Marina na quinta-feira. A eleição de primeiro turno foi no domingo. Até a quarta-feira, pesquisas telefônicas diárias, né? Eu tenho esses resultados, não só a que eu coordenei, mas outras atestam isso. Tá? Então, ele até quarta, quinta-feira, estava empatado com a Marina. Quando é feita a apuração no domingo, ele está 12 pontos na frente. Ou seja, foi uma ultrapassagem brutal. O que eu estou querendo ilustrar com isso? Que o eleitor decidiu na última semana. Ele foi acumulando informação durante a campanha. Quando chegou na véspera da eleição, ele foi lá e decidiu. Disse, olha, a Marina não. Aí que está. Pode ser o mesmo problema que vem atingir mais na frente o Ciro Gomes e o Bolsonaro. Ele olha, é uma coisa que não tem muito charme jornalístico. Não dá fofoca de colunas, etc. Ele olha o candidato, vê as declarações, vê a estrutura partidária do candidato. Isso tudo vai aparecer durante a campanha. Contradições, coisas meio incoerentes que vão ser ditas, todos falam, tá? Mas aí ele vai somar isso com estrutura partidária, participar ou não de debates. Mas as pessoas entendem isso? Sim, de modo geral. Sim, isso acontece para eleição para prefeito, governador, vai alguém que a pessoa gosta. Aí ela pega e diz, isso aparece em pesquisa qualitativa. Diz, olha, sabe que a pessoa até boa ali, o candidato até bom, mas ele não tem estrutura para governar o município. Ele não tem condições de governar o Estado, não tem condições de governar o país. Em algum momento vai aparecer, o eleitorado vai começar a ver que o partido Bolsonaro é muito pequeno. E muita gente vai concluir, olha, não vai dar, o país está muito complicado, não dá para governar assim. O senhor já escreveu a cabeça do brasileiro, a cabeça do eleitor e agora o voto do brasileiro. O senhor tem, então, a pesquisa, porque a cabeça do brasileiro, que é o primeiro, é de 2000 e... Cabeça do eleitor é 2008. 2007. 2007. Nós passamos aí por cerca de 30 anos de voto. Nesse período da sua pesquisa, o senhor acha que o brasileiro ele adquiriu alguma experiência de voto para poder fazer essas análises um pouco mais complexas que o senhor está falando aí? Roberto, eu sei que é uma pergunta maior. Vamos para o primeiro intervalo, a gente volta e você já responde com mais tranquilidade. Voltamos em instantes, então, com roda de entrevista que recebe hoje o cientista político e escritor Alberto Carlos Almeida. Voltamos em instantes. Estamos de volta para o segundo bloco do Roda de Entrevista desta noite, que tem como convidado especial o escritor e cientista político Alberto Carlos Almeida. Ele que está em Goiânia nesse momento, porque a nossa entrevista é gravada, fazendo o lançamento do seu livro, que é O Voto do Brasileiro. Portanto, você telespectador, você ouvinte da RBC AM e FM, infelizmente hoje não tem como fazer a pergunta pelo WhatsApp. No bloco anterior, a Cileide fez uma pergunta e tínhamos que ir para o intervalo, como a resposta é mais complexa, a gente deixou para agora. Cileide, sintetiza a pergunta para ele responder. A minha questão é a seguinte, com base nas suas pesquisas para os 3 livros e também tendo por base a experiência do eleitor com 30 anos aí de eleição, você acha que ele hoje consegue fazer uma análise mais bem elaborada para decidir o voto? O seguinte, as análises para a decisão do voto são simples, diretas, né? Quer dizer, o eleitor, meu livro, né, O Voto Brasileiro, está falando de eleição presidencial. Então, vamos pegar o exemplo da eleição presidencial. Ele olha, vê os partidos e vê, olha, quem é que me defendeu? Né? Quem é que está do meu lado? Basicamente isso. Né? E por que está do meu lado? Por causa disso. Quem é que não está do meu lado? Está do lado dos outros, né? E vai ser isso, quer dizer, então o eleitor pobre do Nordeste, o PT está do meu lado, por quê? Por causa do Bolsa Família, por causa do programa Luz para Todos, porque o Nordeste era uma região abandonada e só deixou de ser abandonado quando o PT chegou no poder. Aí o eleitor do interior de São Paulo
vai dizer assim, não, o PSDB está do meu lado. Ah, mas por quê? Porque o PSDB não pensa só no Nordeste, sei lá. Entendeu? Então são coisas simples, né? Para pegar um exemplo que tem a ver com essa eleição, ninguém sabe. A Lula vai ser candidato, não vai ser candidato, vai ser solto, não vai ser solto. O eleitor pensa assim, de novo, é uma coisa simples. Quem está disposto a votar no candidato do Lula diz assim, não, se o Lula não for candidato, estou disposto a votar, mas eu quero ver o que o candidato tem para mostrar. É algo simples. O que tem para mostrar? Foi governador, não foi, fez isso, fez aquilo. Basicamente isso. Tá? A gente tratou disso agora há pouco. Quando a gente falou, olha, talvez alguns candidatos que hoje estejam na frente caiam, porque o eleitor vai olhar e vai dizer, ele não tem condições de governar o Brasil. Ele não tem estrutura. São frases desse... Mas aí já é mais complexo. Sim, ele vê alguns sinais, né? Vê que o candidato fala mais bobagem do que os outros. Você está querendo dizer que o eleitor não é bobo e manipulável como poderia parecer a grosso modo. Tanto é, e aí de novo, aí vamos voltar ao início desse meu novo livro, né? Você tem 3 mapas eleitorais de 3 eleições separadas por 4 anos e o resultado é idêntico. Quais eleições? 2006, 10 e 14. Certo. Tá? Então o resultado é idêntico, porque o eleitor tem uma certa cristalização ali. Né? Tem aqueles interesses, né? E a pessoa diz, olha, quem atende meus interesses? Então aquilo está ali já presente. E é algo, digamos assim, simplório. Né? Simplório no sentido de ser assim, intuitivo. Não é objeto de grande reflexão, nem de leitura, nem de debate. Não tem formando. Exato, e não tem assim, a gente aqui está debatendo num programa de debate político, então a gente tem muita informação sobre a política, o eleitor não tem isso. O eleitor médio, ele cuida da sua vida privada, né? Tem que levar, as famílias têm que se preocupar com a saúde das crianças, escola, transporte, trabalho, desemprego, conseguir um novo emprego. Então, tem muitas preocupações muito maiores do que o que está acontecendo na política. Basicamente, é uma percepção difusa de que a vida dele no cotidiano está melhorando, isso vai solidificando a relação dele, por exemplo, com o governo, ou se a vida vai piorando, solidifica com a oposição. Exatamente. Mas é num sentido bem intuitivo, você não tem grandes reflexões. Uma coisa bem direta. E são dados culturais, não é? Por exemplo, o caso do Ciro Gomes e aquela velha história dele com a Patrícia Pilar. Saiu uma pesquisa recentemente dizendo que ele tinha problemas com o voto feminino e teria que trabalhar a imagem dele desse voto, porque isso ficou como uma espécie de memória do candidato. Eu até diria o seguinte, todo o processo de comunicação não é um ou outro fator, é algo cumulativo. Não é porque falou alguma coisa, cometeu uma gafe durante a campanha, que alguém perde. Cometeu uma, mais outra, e viu que o partido não era tão grande. Então aquilo ali vai se acumulando no decorrer da campanha. Quando chega no momento da decisão, o eleitor diz, isso serve ou não me serve, né? Basicamente isso. Já que nós estamos falando de Ciro Gomes, ele mudou várias vezes de partido, né? Foi do PDS... Está no 7º partido. No 7º partido. Isso atrapalha perante Sim, isso vai aparecer na campanha. Quer dizer, ele está no 7º partido, o Bolsonaro está no 9º. Tem coincidências aí. Tá? E aí é interessante, né? Eu até já fiz um quadro com isso, tá? O Ciro Gomes, ele é do PDT, o PDT tem 2 governadores de estado, Amapá e Amazonas. Esses 2 governadores, debaixo deles, tem 2,3% do eleitorado brasileiro, é quase nada. Tá? E o Bolsonaro já mudou 9 vezes e não tem nenhum governador de estado. Isso só para ilustrar a dificuldade das estruturas partidárias. Tá? Não existe nenhum governador de estado do partido do Bolsonaro. Aí entram as forças de PT, PMDB e PSDB. Exatamente. Né? Se você olhar o eleitorado que está debaixo desses 3 partidos, tá, dos governos estaduais, corresponde a 80% do eleitorado brasileiro. Tá? Sendo que o MDB não, provavelmente, aí você tem aquela clássica divisão, o MDB do sul do país tende a apoiar o candidato do PSDB, o MDB do Nordeste ou do Norte tende a apoiar o candidato do PT, enfim, na eleição presidencial. O senhor disse que a eleição tende a ser, o resultado da eleição tende a ser previsível. Qual que é a previsibilidade desta eleição? Vai dar PT versus PSDB? Tende a ser isso. O eleitor do Nordeste está propenso a votar no candidato do PT, quem quer que seja ele, e o eleitor de São Paulo também. O que hoje a gente não vê é que em São Paulo, é dado de pesquisa, né? O ex-governador e candidato do PSDB a presidente, Geraldo Alckmin, hoje disputa ali a primeira colocação com o nome de Lula, disputa com o Bolsonaro. Quer dizer, se o Bolsonaro não existisse, ele estaria disparado na frente no estado que ele governou. Então, hoje, dentro dessa previsibilidade, o que está fora do script, digamos assim, é o desempenho eleitoral do candidato do PSDB no estado de São Paulo.
mas eu acredito que vai acabar vindo. Né? Existe uma máquina partidária muito forte do PSDB. O que eu chamo de máquina partidária? Mas a máquina em São Paulo, ela dividiu agora pelo fato de o Márcio França ter assumido o governo, ou isso não vai fazer muita diferença? O Márcio França que é do PSB, né? É do PSB, mas manteve no governo todos os aliados do Alckmin. Tá? Então a máquina está lá, inteira. Né? Então vai lá, o PSDB em São Paulo tem deputados federais e estaduais. Como é que funciona uma máquina política? Você tem cargos públicos no estado inteiro, diretor de escola, hospital, posto de saúde. Os deputados indicam quem vai dirigir. Né? E aí eles passam, não é só isso, várias outras coisas nos municípios. Aí quando chega, o que os deputados dão em troca? O governador aceita, faz esse tipo de aliança. Isso é assim em todo o Brasil. Tá? Eu não estou moralizando isso. Isso é assim em todo o Brasil. O que vem em troca? Na época da campanha, vai fazer campanha para ele. Só que está longe ainda da campanha. A campanha é mais curta, sem dinheiro. Tá? Então, isso será ativado mais na frente. Provavelmente só em agosto, entre agosto e setembro. E toda essa máquina partidária que hoje está adormecida, digamos assim, está sonolenta, ela vai se levantar e vai passar a correr quando chegar mais próximo da eleição. Essa é uma pergunta que eu gostaria de fazer. Né? Assim, tem vários, ao longo das democracias, da história da democracia em vários países, você tem diferentes tipos de organização partidária. E quase sempre, quando se fala em reformas no Brasil, se fala de uma reforma política. Né? Como é que você acha que vai se assentar, se estruturar os partidos a partir da pequena reforma que foi feita agora esse ano e de possíveis debates sobre reforma política no Brasil? Ou melhor, qual o tipo de partido você acha que tem a cara do brasileiro? Olha, a reforma política aprovada esse ano é muito boa. Tá? Se não houver uma modificação, porque é claro que foi aprovada uma lei, sim, quem aprovou pode aprovar uma outra lei. Aliás, toda eleição tem lei nova, né? Mas essa é uma lei aí que vem sendo amadurecida. Né? Na próxima eleição nacional, ou seja, daqui 4 anos, as coligações estarão proibidas. Só isso já vai enxugar o número de partidos. O partido de aluguel terá menos oportunidades. Vai enxugar o número de partidos, vai haver uma redução drástica. Aí vai passar a vigorar cláusulas que o partido vai ter que ter um percentual de votação em tantos estados. Isso daí vai aumentando a cada eleição. Então, daqui umas 2, 3 eleições nacionais, pode ser que a gente saia de 28, 25, 30 partidos para 10 partidos. Talvez até menos do que isso. O que vai ser algo bom, porque você não tem 30 programas diferentes que justifiquem 30 partidos. Né? Talvez você precise de uma meia dúzia de partidos. E esses partidos hoje que são menores vão ter que vão ter que se fundir com outros partidos. Então, partidos que tendem a não existir, deixar de existir, talvez um partido como o PSOL, como o PCdoB, tende a entrar dentro do PT. Né? Um PPS tende a entrar dentro do PSDB. Tá? E isso vai ser bom para a política brasileira. Para o eleitor, em particular, ele vai ter uma compreensão maior do jogo político. Então, só isso, né, é uma reforma pequena, mas que talvez tenha grandes consequências. Tá? Isso daí eu acho que é algo relevante. Eu acho que tem esse alinhamento nacional, que eu, de novo, repito, chamo a atenção, eu procurei sublinhar isso no livro, esse alinhamento nacional que é idêntico aos outros países do mundo. Então, os democratas nos Estados Unidos são a centro-esquerda de lá, os republicanos a centro-direita. Você tem o PSOE na Espanha, Partido Socialista Operário Espanhol, a centro-esquerda. Você tem o PP, o Partido Popular centro-direita. Você tem na Alemanha, né, o SPD de um lado, né, na esquerda, CDU, CSU de outro. É possível o deslocamento desses partidos? Na Espanha está em curso, talvez, um possível deslocamento. Isso. Só que leva anos, né? Daí a 4 eleições para ter uma mudança, né? E ninguém sabe se vai ter ou não. Tá? Porque lá está um terço agora. Né? Tem lá o Cidadano está deslocando o PP, né? Está pegando voto de centro-direita e o Podemos tá pegando do PP. Ali o PSOE. Aí o PSOE, você vê, olha como é que é interessante essa competição inteira. Aí houve agora essa mudança de primeiro-ministro da Espanha, algo raro, não uma mudança por dentro do parlamento, não pela eleição. Vamos explicar, né, que o primeiro-ministro ele caiu por denúncias de corrupção, né? Ele era do PP e assumiu um do PSOE. Do PSOE. O que ele fez? 17 cargos de ministro. Ele colocou 11 mulheres. Tá, já é uma resposta a isso. Tá, há uma nova era, né? Exatamente. Então são mudanças, a gente está olhando a mudança partidária, mas está esquecendo outras mudanças, talvez... Que a sociedade na Espanha, né? Olha, 41% dos parlamentares na Espanha são mulheres. É um dos maiores índices da Europa, se não o maior.
Tá? Prefeitas das duas maiores cidades, são mulheres. São mulheres. Tá? Madrid e Barcelona. Barcelona, isso. Vamos voltar a falar do Brasil, só que depois do intervalo nós temos que ir para mais um intervalo e a gente volta daqui a pouquinho. Roda de entrevista hoje recebe o cientista político e escritor Alberto Carlos Almeida falando sobre o voto, como pensa o eleitor brasileiro, a cabeça do brasileiro, o voto do brasileiro, enfim, de todas as suas obras, né? Voltamos em instantes. O Roda de Entrevista desta noite tem como convidado especial o cientista político e escritor Alberto Carlos Almeida. Ele que está em Goiânia neste momento lançando o seu livro que é O Voto do Brasileiro. E muito gentilmente ele esteve aqui em nosso estúdio na tarde de hoje e gravou a entrevista. Por isso você, telespectador, você ouvinte da RBC AM FM, infelizmente hoje não tem como participar através do WhatsApp, mas nós temos duas pessoas de altíssimo nível aqui ajudando a entrevistar. Uma delas é a Cileide Alves, estava com uma pergunta. Cileide, você. Eu queria voltar só no tema que a gente tinha falado no bloco anterior, é que o senhor disse que a tendência é de que a disputa eleitoral deste ano fique entre PSDB e PT. E o senhor analisou o cenário dentro do PSDB e eu queria que o senhor analisasse também dentro do PT. PT com ou sem Lula? Qual que é a tendência e qual seria dentro dessas duas hipóteses? Tá, olha, só antes de responder, o Enzo falou aqui, agradece minha gentileza, eu agradeço a gentileza de vocês de terem gravado, né? Dado que no horário não foi possível. A coisa do PT é o seguinte, vamos imaginar, primeiro, número 1, com Lula já está nas pesquisas, você já sabe lá, eu voto no Nordeste, em grande parte, etc. Sem Lula, o que tende a acontecer? O eleitor do Nordeste vai ficar olhando para quem vai ser o candidato do PT, vai esperar esse anúncio. É um fato, ele já votou 3 vezes, pesadamente, no segundo turno, no candidato do PT, uma vez em Lula e 2 vezes em Dilma. Então ele vai ficar aguardando quem vai ser esse candidato. Então vamos supor que Lula permaneça preso, ele vai mandar uma carta da prisão, com início, meio e fim, né? O início longo, dizendo que seria ele o candidato, explicando a trajetória dele, no meio o nome do candidato e em seguida por que aquele candidato, justificando provavelmente a proximidade com ele, das lutas em defesa dos trabalhadores. Esse candidato vai estar lá em Curitiba, numa grande cerimônia do PT, e toda a mídia vai estar lá presente. Esse candidato vai ficar 3 dias ocupando a mídia pesadamente, dando entrevistas, mais do que qualquer outro candidato. E aí o eleitor do Nordeste vai olhar e vai, opa, eu vou com esse. E aí ele cresce nas pesquisas imediatamente. Tá? Então a tendência é essa. Tá? Essa é a tendência. Tá? Com relação a se for Lula, está aí. A pesquisa já, né, a abertura da pesquisa já mostra que ele lidera no Nordeste, né, com folga, digamos assim. Nas últimas 3 eleições presidenciais, em primeiro turno, o PT teve 60% dos votos do Nordeste. 3. Mas a rejeição do Lula também é muito grande. Sim, né? Mas não impede de ter os 60%. Para que a rejeição impeça, ela tem que ser maior do que 60%, não é o caso. É muito interessante isso, tá, Enzo, que você falou. Né? Se você olhar, eu fiz isso, eu coloquei num gráfico a série de pesquisas do Datafolha. Tá? A rejeição do Lula era muito grande antes do impeachment, aí vem o impeachment, ela vem caindo desde então. Tá? E a rejeição do Alckmin, do PSDB, era muito baixa antes do impeachment, e veio o impeachment, ela passou a subir. Porque, na verdade, você tem uma coisa meio de governo e oposição. Tá? Quem era governo era muito rejeitado, aí depois foi tirado do governo, foi para a oposição, a rejeição diminuiu. Quem era oposição era muito aceito, aí foi ali meio para o governo, etc., a rejeição começou a aumentar. Certo. Bom, deixa eu retomar uma pergunta que eu fiz no início, sobre o papel ou a importância das redes sociais, especialmente da tecnologia, dos dispositivos de consumo de informação, que são diferentes, por exemplo, da TV, nas eleições, nas próximas eleições. Isso chega a afetar o modo como o eleitor decide? Tem algum impacto? É pequeno? Olha, é uma pergunta bem difícil de responder, né? A gente vai ter que aguardar passar a eleição e tentar avaliar isso, né? Eu sou sempre muito conservador nas análises. A gente, com essa coisa de mídia social, o pessoal dá sempre o exemplo do plebiscito da Inglaterra, né, da Grã-Bretanha, o Brexit. Né? Número 1, né, aquilo ali vem empatado já há muito tempo. A Grã-Bretanha, o Reino Unido, etc., nunca foi simpático com a comunidade europeia. Tanto é que tem uma moeda única que eles nunca entraram. Tá? Então, assim, tem várias ressalvas. Ninguém chama atenção, todo mundo esquece que no início dos anos 90 a França fez um referendo.
sobre a comunidade europeia e ganhou por pouco. Se ficar na comunidade ou manter, foi apertada e não tinha mídia social nenhuma, rede social nenhuma naquela época. Tá? Então, não é um tema simples para a Europa, tá? Ou pelo menos para alguns países europeus. Se um plebiscito desse for feito agora na Itália, provavelmente perde. Na Espanha ganha se manter na Europa. Então, você tem... eu diminuiria um pouco o papel, né, disso, porque é mais um meio de comunicação. Quando o rádio surgiu, foi uma revolução, porque as pessoas não se comunicavam. Né? Então, mas aí basicamente foi um novo meio de comunicação. Então agora você tem um novo meio de comunicação. Ele é mais rápido, né? Tudo é mais rápido, todo mundo está mais exposto, digamos assim. Eu acho que isso vai ter um impacto, né? Já está tendo na vida dos políticos, de todos nós, que nós temos que andar muito mais na linha do que andávamos no passado. Qualquer coisa você pode ser filmado, gravado, aquilo vai para a mídia, te expõe. Né? Então é uma sociedade muito mais controlada, digamos assim. Alberto, pois é, aí o rádio e televisão, ele ainda, por esse seu raciocínio, rádio e TV ainda terão forte importância, influência na campanha agora? Olha, sim, a gente esquece, ele tem um papel importante dentro das campanhas em si. Tá? Todo mundo envolvido com as campanhas, e aí as máquinas partidárias, prefeitos, governadores, militantes, aqueles que gostam mais de política, acompanham o programa de rádio e TV. E ela seria importante até para repercutir nas mídias sociais. Exatamente. Ele pauta isso. Tá? Ele pauta as campanhas, né, porque lá o simpatizante do PSDB, o simpatizante do PT está esperando ouvir o que o partido tem para dizer, para ir para a rua com aquele argumento. E para ir para as mídias sociais com esse argumento. Pois mas eu acho que a diferença aí é o seguinte, a comunicação que você faz na televisão é uma comunicação que, em certa medida, você controla o que é feito da informação que você coloca. Nas redes sociais, por causa da interatividade, da velocidade, você nem sempre controla a interpretação. É como se o político perdesse o controle sobre a sua imagem. Daí fenômenos como fake news. Eu acho que isso tem um certo impacto, mas talvez não tão relevante. Mas em todo caso a gente já sabe que tem as próprias ilhas, né? Sim, então as bolhas. As bolhas, né? Então azul conversa com azul, vermelho conversa com vermelho. Então aí você pergunta, bom, então isso vai virar o que de voto? A televisão e o rádio, ela quebra, ela não tem as ilhas, mais. Né? E aí você ainda tem mais, tem aquele, né, o que vocês chamam aqui pílulas, né? Você tem as pílulas durante o dia, né? Então você está no rádio, no carro, durante a campanha eleitoral, de repente vem um negócio. E aquilo ali te pega desprevenido. Você ouve e comenta com alguém, ou escreve numa mídia social. Sem contar que dá visibilidade para alguns políticos que eles não têm a visibilidade por causa da cobertura de rádio e TV, que ela é limitada. Eu acho que o conceito essencial é de replicabilidade. Porque o que as redes sociais fazem é multiplicar uma determinada informação. Então, quanto mais a sua política de comunicação for replicável, pequenos spots, pequenas falas, um debate, mais ela tende a viralizar. Agora é um efeito rápido. Agora, isso é um fenômeno que acontece nas próprias emissoras de televisão que já produzem conteúdo para repercutir nas mídias sociais. E aí gera algumas coisas que são malucas. Eu já recebi, né, de diversos candidatos aí, de campanha, diversos candidatos a presidente, pré-candidatos, a mesma coisa em termos de enredo, né, e de conteúdo lá, a chegada do candidato no aeroporto. Sim. Isso virou moda agora. Chega o candidato, tem uma claque, ele vai, né? Quer dizer, vamos perguntar, qual o efeito disso prático até agora? Isso fez alguém subir ou cair na intenção de voto? O Alckmin teve um rebote dessa questão, porque assim, começou com o Bolsonaro. O Bolsonaro chegava nos aeroportos... Tem Flávio Rocha, tem tinha uma claque. E aí o Alckmin tentou fazer a mesma coisa, mas transpareceu que foi armado. Isso parece ser um grande pecado em redes sociais. Quando a coisa transparece que foi armada. Apesar de geralmente ser não, sempre. Tudo é armado. Mas isso fez cair na intenção de voto? Fez aumentar? Não sabe, você entendeu? Quer dizer, não dá impacto. Agora, quando você fala em vermelho e azul, é lógico, localizando PT, PSDB, não é um pouco baseado também no modelo dos Estados Unidos, que tem democratas de uma cor, republicano de outra? Lá é trocado, inclusive. Exato, exatamente. É o elefante e o burrinho, se eu não me engano. Tem alguma... Não, é uma maneira de dizer que é uma classificação mundial, de novo, excetuando os Estados Unidos, né? Mas a Europa inteira, vermelho é centro-esquerda e azul é centro-direita. É só uma maneira de, né, atalhar, né? Em vez de falar centro-esquerda e centro-direita, fala cor logo de uma vez, né? O senhor fez esse modelo de análise para a eleição presidencial, e aí o senhor também conhece um pouco a realidade de Goiás, já fez trabalhos aqui, já fez estudos. Esse modelo, ele se replicaria aos estados, ou seja, se a gente pegar nos estados os mapas e identificar os grupos, dois grupos
a gente pode entender que isso também seria a tendência dos estados? No caso de Goiás, por exemplo, essa disputa histórica entre o MDB de hoje e o PSDB? Sim, em alguma medida sim. Tá? E até as dificuldades, né, dos dois partidos nas regiões em que o outro é forte. Então, se você olhar a região centro-oeste hoje, né, o PT não tem como ganhar, ou teria muita dificuldade de ganhar um governo estadual. Sim. Né, você olha a região Porque Nordeste... não tem estrutura nos estados. Exatamente. Mas você olha o Nordeste, aí é o contrário. O PSDB é que não tem condições de ganhar um governo estadual lá e o PT tem. Entendeu? Então, isso daí, né, tá caminhando de acordo com a eleição para presidente. Né? Isso está se replicando. Você pega o sul do país, né? Eu estou pensando em governos estaduais, o sul do país, São Paulo, tá? Você pode botar Rio e Minas, eu acho que é mais complicado colocar, mas o sul do país, São Paulo, a região centro-oeste, o PT teria muita dificuldade, ou tem, né, de ganhar um governo estadual ali. Talvez o Rio Grande do Sul seja a única exceção. A briga no Rio Grande do Sul é sempre muito acirrada. Tá? Apesar que já foi a base forte do já PT. Já foi, mas já ganha. Um ganha, outro lembrando que no Rio Grande do Sul ninguém se reelegeu, se eu não me engano. Ninguém se reelegeu até agora. Né? Agora, você falou de Minas, é uma curiosidade. Uma pesquisa, e pesquisa é a fotografia de um momento, é lógico, e tem tudo o recaldo dos dois, mas apontando Dilma e Aécio como os primeiros lugares na disputa pelas duas vagas no Senado. Como é que você interpreta, né, dois nomes que estão, vamos dizer assim, impregnados de denúncias, etc.? Olha, aí volta de novo a nossa vida, né, nós que acompanhamos política diuturnamente, e o eleitor médio, ele está ali, foi feita uma pesquisa, ele se sente representado, vai ter muita gente ali que já votou em ambos, né, na Dilma para presidente, no Aécio para senador, e ele está dando menos importância do que alguém muito informado ao tema da Lava Jato. Tá? Então, basicamente é isso. Né? Eles têm um nível de conhecimento maior nesse estado. É o recall mesmo. O recall e mais essa coisa de, olha, quer dizer, a corrupção para o eleitor, né? Não estou dizendo que seja zero a importância da corrupção, não é isso, tá? Mas ela tem menos importância do que tem para os políticos, dentro da briga política. Isso, eu queria fazer uma Daniel, pergunta deixa sobre para o isso. próximo bloco, Claro. Nós temos que ir para o intervalo e promessa é dívida, eu abro com você. Depois do ok? intervalo eu faço. Pois bem, então vamos para o último intervalo, daqui a pouquinho voltamos com o quarto e último bloco do Roda de Entrevista desta noite. Voltamos já. O Roda de Entrevista recebe nesta noite o escritor e cientista político Alberto Carlos de Almeida, que está em Goiânia para o lançamento de seu livro O Voto do Brasileiro, que está acontecendo nesse momento. E eu repito para você, telespectador, que justamente por termos gravado o programa à tarde, né, e ele muito gentilmente veio até aqui, não tem participação via WhatsApp. Mas tem o Daniel Cristino fazendo uma pergunta. Daniel. Está certo. Eu acho que essa é uma pergunta que eu tenho ouvido muito esse debate, essa discussão em sala de aula, entre os amigos e tal, que há uma espécie de desencanto com a política, e esse desencanto vem, né, de uma avaliação ética. Né? E às vezes eu acho que talvez as pessoas tenham confundido a relação entre ética e política. Eu queria que você comentasse um pouquinho, a partir do seu conhecimento das estruturas partidárias e dos dados, qual é a relação que você acha que há entre ética e política e como é que a gente deve se posicionar pessoalmente com relação a essas questões? Porque, assim, anticorrupção, falar que a gente deve valorizar a ética e tal, parece, a princípio, ser um bom discurso, mas às vezes ele perde um pouco a natureza das coisas. Olha, o que você acha? Eu fico pensando, muitas pessoas hoje dizem assim, nunca tivemos um congresso tão ruim. Isso. Tá? E no que eu respondo, nunca tivemos um congresso que representasse tão bem a sociedade brasileira. Concordo. Tá? Isso é um tapa na cara, né? Na verdade, quem está lá, todo mundo teve voto. Né? E, inclusive, são os mais votados. É um mito dizer que eles não são os mais votados. São os mais votados. Tem estudo aí na internet. São os mais votados. Então o eleitor foi lá e votou. Eu sei que tem regras, né? Recurso de campanha, tem várias mediações aí. Mas o que tem, por exemplo, a sociedade brasileira tem muita dificuldade de cumprir a lei. Isso em qualquer lugar. Né? Furar o sinal, não respeitar o sinal, etc. Aqui no intervalo a gente estava conversando sobre acidente de trânsito. Né? As pessoas não cumprem a regra de trânsito. Então o Brasil tem uma mortalidade de trânsito brutal. Né? Porque o trânsito tem esse problema. Você não cumprir a regra, você é punido no trânsito. Tá? E aí os nossos políticos vão lá e não cumprem a regra. Eles estão nos representando. É um fato. Tá?
Então, essa coisa tem quando alguém se decepciona com a política ou se desilude, é porque um dia se iludiu. Né? Mas é problema dela ter se iludido com a política. Né? Não se iluda com a política. Ela representa a sociedade que você vive. Na verdade, é assim que eu vejo. Entendeu? Então não se iluda com você mesmo. Porque as pessoas não querem, né? Você não quer ficar olhando o espelho, olhar uma coisa feia no espelho. Né? Então, aí o eleitor separa. Eu sou moralmente fantástico, mas os políticos não, são horrorosos. Mas olha o seu procedimento no dia a dia, né? A burla da regra, né? É isso, a gente está falando o tempo inteiro de não cumprir a lei. Aliás, é o tema do seu livro, A Cabeça do Brasileiro. Mostra, tem um capítulo inteiro sobre isso. Alberto, olha só, tem até a ver com o que a gente estava falando agora. O Rafael Lousa, que é seu anfitrião, que te trouxe aqui, está aqui no estúdio, agradeço até a gentileza do Rafael, fez uma pergunta que eu achei muito interessante. Existe espaço para renovação nessas eleições, visto que pesquisas indicam que 87% dos eleitores dizem que querem renovação e não vão votar em quem já tem mandato? E olha, isso daí é muito interessante. O dado de pesquisa vai mostrar o seguinte: os eleitores vão votar em quem tem mandato achando que eles não têm mandato. Tá? Por quê? Porque o eleitor não se lembra em quem votou. Tá? Então, para o eleitor, acaba sendo uma renovação. Ele não se lembra em quem ele votou, ele não sabe, sei lá, 10, 20% do eleitorado sabe quem são os políticos no parlamento, tá? No legislativo. Então, na hora que ele vota, ele diz, beleza, estou votando na renovação, mas não é. Tá? E ainda tem um outro aspecto da renovação. Né? Vão mudar os nomes. Lá em Brasília, Câmara dos Deputados, 50% vai mudar. Só que vai mudar o quê? Com deputados estaduais, com ex-prefeitos. Então, é gente que já está na disputa política. Filhos de políticos tradicionais. Filhos de políticos, né? Porque você tem que entrar naquilo. É uma atividade profissional. Né? Mesmo a renovação, porque, pegando aí o exemplo aí do Rafael, está militando na política há muito tempo, então vai atrás de um cargo eletivo, mas já tem histórico na política. Você não aparece do nada. Eu não vou dizer que não tem gente que não aparece do nada, mas são poucos, né? Aliás, toda profissão tem, né? Jornalista tem filho que vira jornalista, médico isso tem... tem todo lugar, né? médico, advogado, aí o judiciário nosso está cheio E a gente não se incomoda, mas a gente se incomoda muito com a política. E todo mundo, quando faz a sua empresa ou o seu negócio, põe algum parente lá dentro. Né? Mas na política isso representa a sociedade. Voltamos ao outro tema aqui da ética, né? O familismo da sociedade brasileira também se reproduz dentro da política. Agora, você está dizendo que o eleitor vai votar achando que está renovando porque ele não se lembra. Só que hoje tem meios dele conferir se aquele político que ele quer votar tem ou não tem mandato. Ele não vai fazer isso. Sim, mas ele não se lembra nem quem ele votou na eleição. Sim, mas ele pode olhar e falar, olha, esse cara aqui, eu posso não ter votado nele, mas esse cara aqui tem mandato. Então eu não vou votar em quem tem mandato. Tem uma campanha aí dizendo não vote em quem tem mandato, né? Isso. Então você vota, sei lá, em todo mundo que está condenado, que a maioria que está condenado não tem mandato. Quer dizer, são campanhas meio... Pois né? mas um pouco essa a questão. É que essa desilusão com a política leva você a acreditar que há uma saída sem a política. E não existe. E você, saída sem a política como ela é hoje, é quase sempre uma saída totalitária. Então, a ideia é como é que eu posso mudar o sistema. Então, como você falou, você muda as suas próprias ações dentro da sociedade. Ou então você muda a regulação do sistema. Isso, nós falamos disso na reforma política. Você muda a regulação do sistema. Tudo bem, dá para mudar, mas as pessoas são essas. Sim. Somos nós, a nossa sociedade. O representante veio da sociedade. Ele nasceu brasileiro, foi criado por uma mãe, um pai brasileiros no conjunto de valores da sociedade brasileira e um dia vai ser eleito. Ele carrega isso com ele. Agora, essa descrença a gente pode levar para uma outra questão que está sendo debatida não só no Brasil, no mundo todo. Tem colegas cientistas políticos seus lá de Universidade de Harvard e mesmo de Cambridge que já estão escrevendo sobre isso, sem contar outros que eu nem conheço, que é a decadência da democracia. Quer dizer, esse modelo, ele que a gente considera o melhor, né, até que, com a exceção de todos os outros. Como dizia Churchill, né? Exatamente. É a democracia que está em questão? Olha, Cileide, isso também é controverso, tá? Se a gente pegar ali o autor agora, o popstar do mundo acadêmico, lá, o Steven Pinker, lá nos Estados Unidos, isso. Ele andou postando aí no Twitter recentemente, dizendo, olha como os países estão ficando mais democráticos. Tá? Tem gente dizendo que a democracia está, mas tem gente dizendo que não. Olha, né, você vê, eu mencionei, né, no bloco anterior, as mulheres na Espanha conquistaram um espaço político nunca antes visto. Né? Isso é mais ou menos democrático? É mais. Né?
algumas decisões, Estados Unidos, você tem uma quantidade imensa de decisões que elas são feitas por meio de referendos, plebiscitos a nível municipal, nível local. Isso é mais democrático. Então, mesmo esse diagnóstico não é um diagnóstico consensual, é um diagnóstico controverso, tá? De que a democracia esteja perdendo espaço. Quer dizer, você não vê risco para o Brasil diante de toda essa crise política e econômica, a fragilidade do governo Michel Temer, de risco institucional para o país? Olha, a gente tem uma eleição, a gente está há 3 meses dessa eleição, né? Tem um calendário, todo mundo político está olhando para o calendário, todo mundo político acredita e quer que ele seja cumprido, né? O resultado é incerto. Né, o que eu estou dizendo? Ninguém tem certeza, é um fato, ninguém tem certeza. Então está todo mundo em disputa, então estão legitimando o calendário. Tá? Para que isso não aconteça, para que tenha uma quebra, de fato tem que ser uma quebra via militares, por força física. O que parece que não, os militares hoje eles não têm recurso nem para botar para funcionar os elevadores que tem nos prédios militares. Você vai num prédio militar, tem 4, 5 elevadores, 2 ou 3 estão desativados, porque não tem dinheiro para pagar a conta de luz dos elevadores. Então, como é que você, numa condição dessa... Mas eles têm vontade de fazer Não, também, é dividido. Olha, a melhor coisa que tem é o seguinte, dá o país para uma semana para um militar governar. Ele vai ter que chamar o Renan, entendeu? Porque o país é complexo. Né? Essa é a socialização dos políticos. Eles representam interesse, eles conversam. A atividade política é muito intrincada, você tem que negociar a aprovação de leis, vai e volta. E isso não é ruim, né? Você tentar negociar interesses, dialogar com todas essas áreas. Essa é a parte boa da política. Quando os militares governaram o país, era um país simples. Década de 60, né? Quando a capital era no Rio, o presidente saía do Palácio do Catete, descia, ia a pé comer um pão, um café na padaria. Isso não existe mais hoje. Dado a magnitude da economia, da sociedade, né? É um país extremamente complexo. Exige que você aprenda a fazer política e depois de um determinado tempo você vai subindo aqueles cargos até chegar a um cargo decisório mais importante, coisa que o militar não tem. A gente não falou aqui sobre Michel Temer, isso não foi por acaso, né? Está todo mundo pensando em 2019, a eleição de 2018 e 2019, eu acho que é isso. Pois é, mas eu tenho uma indagação sobre ele. Ainda hoje, se eu não me engano, o Instituto Focus, que faz pesquisas com a área econômica, projetando um crescimento econômico menor para o Brasil esse ano, um crescimento menor. Ou seja, o grande legado que o governo Michel Temer teria deixado era arrumar a economia. A gente vê que o PIB não vai crescer como queria, como se planejava, o desemprego continua alto. Que legado que ele vai deixar para o país? E ele mata a candidatura do goiano Henrique Meirelles, que é, por enquanto, candidato do MDB? Ele mata a candidatura dele, do PMDB, qualquer que seja o candidato, e mata a candidatura de quem ele vier apoiar. Tá? Altamente radioativo. Altamente. Quer dizer, o que você tem hoje, né, que nós sabemos que ficará assim até a eleição, né, é um governo muito mal avaliado. Tá? A taxa lá de desaprovação, somos ruim e péssimo das pesquisas que são publicadas aí, é altíssimo, 70% ou mais. Tá? Então, a eleição ocorrerá dentro desse cenário. Tá? E por isso, a gente vai ver os candidatos batendo muito no governo. Tá? Eu acho que, basicamente, é o que é importante. E aí, nada de importante. Quer dizer, acabou se tornando um governo que é o que deveria ser, um governo de transição, que tentou criar uma oportunidade política de se estabelecer como força, acabou não conseguindo e vai terminar, quer dizer, um governo já terminou do ponto de vista estritamente político, certo? Mas algumas coisinhas vão ficar, como você me falou, da reforma política. Você tem aí, você vai ter agora, nada importante vai ser aprovado no Congresso. Sim. Tá? E se alguma coisa vier a ser aprovada, vai ser a pedido do futuro presidente eleito. Num processo de transição. De transição, se vier, tá? Porque pode ser que a confusão não permita. Sim. Pois é, mas aí eu faço uma outra questão. O Temer foi muito hábil e ele sobreviveu muitos anos no Congresso porque ele era um negociador de bastidor, aquela parte que não aparece. E ele conseguia atender bem esses interesses. Quando ele vem para o palco central... Aí eu pergunto, ele não tem incapacidade de negociar para a sociedade como um todo, e não é isso, e não só para a sombra do Congresso Nacional, não é essa dificuldade dele? Sim, essa dificuldade se reflete na dificuldade de se comunicar, por exemplo. Não tem a menor dúvida, você está coberto de razão. E o governo também é o seguinte, é um governo que assume no meio de um mandato, tá? Sem ter sido eleito.
tá? Você E com assume... uma plataforma diferente. Né? Então, a plataforma dele, o que ele executa, tradicionalmente, quem é que executa? Um presidente de primeiro ano de mandato recém-eleito. Tá? Ou seja, medidas duras, reformas duras e impopulares. Quando é que você faz isso? Você é eleito em outubro, faz isso a partir de janeiro a julho. Não foi o caso dele. É meio de mandato, numa situação de crise econômica muito profunda, um questionamento imenso da legitimidade por várias forças políticas e uma em particular relevante. Né? Então, é complicado. Né? Ele toma medidas que não se adequam, o figurino não se adequa ao momento. Tá? E aí é difícil dizer um legado, né? Bom, infelizmente o nosso tempo acabou, o tempo já foi, e eu quero agradecer as participações do Daniel Cristino e da Cileide Alves. Rapidamente, no bolão aqui, o que dá o Brasil amanhã, Daniel? Amanhã acho que dá Brasil, mas apertado, 1-0, 2-0 no máximo. E você, Cileide? 1-0. 1-0, 30 feio, e você, Com Alberto? sofrimento. Sofrido, né? Vai ser sofrido. O 2-0 foi sofrido, hein? Foi muito. Demais. Eu acho que vai ser um placar sofrido, eu estou otimista, talvez 2-0. Que ponto o futebol nosso chegou, né? 2-0, ser otimista. Bom, Alberto Carlos Almeida, eu agradeço muito, escritor e cientista político em Goiânia, para o lançamento de mais um livro, O Voto do Brasileiro, onde a gente encontra o livro rapidinho mesmo. Nas livrarias, né? Já está disponível, né? Todas as livrarias, também na internet. Tá ok. Agradeço muito a sua gentileza de ter vindo aqui e gravado o programa. Uma boa noite e muito obrigado. E você, telespectador, a gente se encontra na próxima semana aqui no Roda de Entrevista, terça-feira, às 8 da noite. Até lá.